Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando sobre Jesus no Evangelho de Lucas. Quem é Jesus? Sua mensagem do Reino de Deus. E hoje vamos falar sobre diversos escalões, diversos níveis da criação de Deus. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a mulher? Por que Deus criou os anjos? Por que tantos seres? Então, Deus que é todo-poderoso, Deus que pode tudo, sozinho ele não quer ficar. Ele quer ter seres que o amam, que o louvam, que ele ama, situações que ele cuida, situações que trazem festa, promovem festa, celebram festa, alegria. Nós nascemos com este dom para o sorriso, para buscar a vida plena, a vida com abundância, a vida da celebração. Nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar, nós vamos querer viver para a alegria, para conquistar o momento da festa, de celebrar vitórias, conquistas. Então isso já está no âmago da criação. Então Deus criou todos os seres celestiais, nos céus, seres terrenos, seres marinhos, para celebrar a vida, para cantar, para adorar a Deus. Então todo ser que respira, louve ao Senhor. Deve louvar a Deus. Louvar porque Deus criou com amor, porque Deus é bom, que Deus viu a luz, viu que era boa para haver vida, haver contato visual, haver amizade, amor, família, festa, um preservando a vida do outro, um cuidando para que o outro sorria, para que o outro seja feliz, para que seja abençoado. Então, na criação da luz, haja luz e viu Deus que a luz era boa, Deus vê um mundo que brilha, que resplandece, resplandece de cores, resplandece de variedades, animais, aves, plantas coloridas, flores, jardins. O mundo é um grande jardim para uma grande festa. E é passando este mundo, passando os céus, passando essa terra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, vindo essa vida eterna, virá a maior festa de toda a existência, de toda a humanidade, de todo o universo, de todas as partes, em todas as nações, e estarão congregados diante de Deus para a maior festa, as bodas do Cordeiro, a celebração, então, do encontro de Cristo, o Filho de Deus, com a igreja, com anjos, querubins, arcanjos. Então, estamos caminhando para essa grande festa. Estamos com alegria, estamos com a presença do Espírito Santo, que nos anima, nos fortalece, nos mantém nessa condição, nessa estabilidade, porque já temos a visão do céu, da festa, da vitória de Deus dentro de nós. Por isso, seguimos neste caminho plenos de alegria, de celebração e ensinando a palavra de Deus, ensinando a verdade, pois o batismo com o Espírito Santo tem essa função, nos dá poder para entender, poder para praticar e poder para ensinar até os confins da terra e por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinar e fazer discípulos de todas as nações. Nós temos este poder dado pelo Espírito Santo. Então vamos agora para Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então nós estamos falando da criação de Deus, do homem, da mulher, de toda a terra, plantas, animais, seres marinhos, seres que vivem. Também vamos mencionar aqui a participação dos anjos. Aqui começa com a participação das mulheres. As mulheres, então, estão ao lado de Jesus, viram onde ele havia sido colocado, num sepulcro aberto na rocha. Ele não foi soterrado a alguns centímetros, alguns milímetros, para que nós também fôssemos batizados por imersão a tantos centímetros, conforme Jesus ficou abaixo da terra. Jesus não ficou abaixo da terra. Jesus ficou numa rocha aberta, plana, livre, sem que fosse sepultado. Exatamente, o seu corpo não viu corrupção.
é uma promessa de Deus que nós também vamos tratar aqui da palavra dos profetas, dos salmos, as palavras de Moisés a respeito do Messias. Então ele não veria corrupção, ele não seria submergido. Então as mulheres estão aqui trabalhando, preparando com a sua habilidade. A presença das mulheres junto a Jesus, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então Deus deu habilidade às mulheres, faz parte de um propósito na criação, essa atuação da mulher aqui a serviço de Deus, a serviço do Filho de Deus, a serviço da obra de Deus. Versículo 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Então a única coisa que guardava o sepulcro era uma grande pedra. Elas não precisaram cavar, escavar, tirar terra. O corpo de Jesus não estava ali abaixo da terra. Ele estava somente guardado numa montanha de pedra por uma pedra que rolaram para fechar esse sepulcro. Versículo 3. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então ele não estava ali colocado dentro daquela rocha, naquela pedra, naquele sepulcro, sem que ele fosse submergido, que ele fosse sepultado abaixo da terra. Não precisou escavar e colocar e cobrir de terra. Então o corpo dele estaria visível. Não acharam. As mulheres não encontraram. Estavam com as especiarias, levaram até o sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Aqui já tem o ministério dos anjos. Veja bem, se não tivessem anjos, se não houvessem sido criados anjos, arcanjos, querubins, nós não teríamos toda essa vida, toda essa situação, todos esses acontecimentos, toda essa movimentação. Então todos os seres foram criados para adorar a Deus. Todo ser que respira, louva o Senhor. Foi criado para louvar a Deus, bendizê-lo, adorá-lo, glorificá-lo, adorar em espírito e em verdade, porque Ele é bom, porque Ele criou, porque Ele nos ama. Então aqui estão mulheres e anjos reunidos em volta, buscando Jesus. Então, todos em volta de Jesus para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para viver, para que haja vida, vida com abundância. Então Deus disse, enchei a terra as aves, enchei a terra os peixes, enchei os mares, aves voando pelos céus, homens e mulheres, enchei a terra, multiplicai-vos, crianças brincando, alegria, vida. Então Deus é amor, Deus não quis, embora pudesse, não quis ficar sozinho. Ele nos criou para estarmos juntos. E vamos louvar, vamos brincar, vamos nos alegrar, vamos celebrar, vamos cantar. Vai haver muita coisa bonita, muita coisa importante a fazer, muita obra a ser feita com a vida, na vida, no mundo de Deus, para a glória de Deus, junto com Deus. Amar, pintar, colorir, celebrar, abençoar, cantar, exaltar a Deus, estar juntos com Deus, caminhar com Deus, nos alimentar, beber do fruto da vide, cantar na mesa, no banquete, na água, no pão, na festa. Tanta coisa poderíamos aqui dizer que fomos criados. Homens, anjos, arcanjos, querubins, todos adorando a Deus no seu estágio, no seu nível, com a sua função, com a sua habilidade, instrumentos, louvores, palmas, asas, ruídos, sons, gritos de louvor a Deus. Nós tivemos uma revelação, os anjos cantaram, nós ouvimos os anjos cantando, eu ouvi o canto dos anjos, é um canto agudo, estridente, com um tom muito mais agudo do que nós temos capacidade, com as nossas pregas vocais, com as nossas cordas vocais. Os anjos cantam e um grita para o outro, celebrando a Deus, adorando a Deus, fazendo aquele som profundo, aquele agudo contínuo de adoração a Deus. E nós já sabemos que se queremos fazer hinos
semelhantes aos anjos, aprendendo com os anjos, no estilo dos anjos, nós devemos sempre estar bradando, clamando uns aos outros, soltando a nossa voz: grande é o Senhor, Todo-Poderoso, Deus tremendo, Deus, Tu és eterno. E nós vamos assim compondo hinos semelhantes aos que os anjos compõem na sua natureza, na sua forma de expressão, que é um pouco superior a nós, um pouco mais forte no grito de palavras que exaltam a Deus e que criam realmente um ambiente tremendo, um ambiente de muitas águas, adorando a Deus. Então ali aparecem os anjos, que são semelhantes aos homens, são feitos um pouco superiores aos homens, tanto que Lucas aqui na sua narrativa diz: eis que pararam junto delas 2 homens. Então os anjos, desde lá de Abraão, quando foram também a Sodoma e Gomorra, eles foram confundidos, foram comparados, achando que eram homens, mas eram anjos. Em várias aparições, os anjos aparecem com a forma semelhante aos homens, porém com alguns atributos a mais, com poderes a mais, um pouco superiores aos homens e com vestes resplandecentes. Pela narrativa de Lucas, os que as fez diferenciar foram suas vestes. As vestes dos anjos são vestes celestiais, não são de nenhum material extraído aqui da terra, não foram confeccionados aqui na terra, foram confeccionados lá no céu. Então tem um resplandecer superior aos nossos produtos aqui terrenos, são vestes celestiais. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Então, a forma do anjo expressar sua participação, ele é o mensageiro de Deus. Ao invés de Deus vir falar e Deus vir tirar e Deus vir fazer, ele criou os anjos. Os anjos estão atuando pela nossa salvação. Anjos são como espíritos. Nós podemos dizer que anjos são, a palavra de Deus diz em Hebreus, os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles têm toda a mensagem. Desde o início de Lucas, eles estavam lá anunciando a Maria, estavam ali anunciando a Isabel, estavam ali anunciando o nascimento de João Batista, depois anunciaram aos pastores e em tantos outros momentos. E aqui os anjos estão ali participando da mensagem para as mulheres a respeito de Jesus. E o que eles dizem? Que elas já não devem mais buscar o vivente entre os mortos. Então, numa linguagem angelical, que o homem, a mulher, vão ter os olhos na terra, nos mortos, no medo da morte, na tristeza, no pó, e os anjos estão com os olhos para cima, para o alto, para a vida, para a ressurreição, para a eternidade. Os anjos não participam dessa nossa natureza física, mortal, da mesma forma que nós. Então, eles dão uma palavra aqui de correção de rumo. Por que buscais o vivente? Então, somos viventes. Em espírito, agora somos seres viventes. Nosso espírito está vivo, vivificado. Então, nós temos uma outra conduta para atuar aqui. E os anjos já estão trabalhando para que essas mulheres compreendam agora que Jesus ressuscitou, venceu a morte e não está mais entre os mortos. E nós também vamos ser vivificados agora pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Já vamos entrar já no reino de Deus no nível celestial, no nível já da eternidade. Então os anjos trazem essa mensagem: por que buscais o vivente entre os mortos? Não há mais morte. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. É o que exatamente eles dizem no versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Então apela para a fé da mulher, como o homem deve viver pela fé, já na palavra de Jesus, e se motivarem. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o vivente, ele venceu a morte. Vamos daqui, vamos para cima, vamos pensar nas coisas do alto, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos falar de vida, vamos falar de vitória, vamos falar de celebração, de festa, de alegria. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado
e ao terceiro dia ressuscite. Então os anjos fazem aqui uma menção dizendo que convém que o Filho do Homem, foi Jesus quem disse isso, os anjos estão recordando a palavra de Jesus, seja entregue nas mãos de homens pecadores. Nesse caso, este pecador é justamente o ignorante, o que não conhece a vontade de Deus, não conheceu o plano de Deus, não glorificou a Deus, não justificou a Deus, não fez como os pecadores que se arrependeram antigamente, antes da morte de Jesus. Agora, estes que crucificaram a Jesus realmente se declararam pecadores até o fim, não se arrependeram, não viveram aquele momento de conhecer Jesus, se arrepender, como fizeram os publicanos, os pecadores, que aceitando a Jesus, celebrando, crendo, seguindo a Jesus, glorificavam a Deus. Estes homens foram pecadores até o fim, até a morte, até a crucificação. Então ele foi entregue nas mãos destes homens, declaradamente pecadores. Em momento algum não aconteceu o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, a palavra, o amor, a ressurreição, as curas, os demônios que foram expulsos. Eles não se arrependeram vendo os sinais, ouvindo a palavra de forma nenhuma. Então foram realmente confirmados como os anjos já estão aqui decretando. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Convém, é necessário que isso aconteça. Nós já falamos que a vida de Jesus ela tem dois aspectos. A vida, a morte e a ressurreição. Ela tem um aspecto para o povo judeu. Para o povo judeu, ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Então, a crucificação, a morte de Jesus, é uma tristeza. É para chorar em relação a estes homens pecadores judeus, que tendo a palavra de Moisés, de Davi, tendo os profetas, tendo todo o anúncio, Jesus veio para os seus não receberam, rejeitaram. Então é para sofrer, é para chorar, lamentar realmente que ele tenha sido rejeitado pelos judeus. Mas para os gentios que estavam fora, não estavam ali participando, não estavam realmente sendo chamados a este conhecimento que os judeus deveriam ter tido, deveriam ter recebido a Jesus como Filho de Deus, como o Cristo, o Messias, o Salvador de Israel. Então, para os gentios já recebem como o Evangelho, a porta aberta. Agora, a todo aquele que nele crê que ele morreu, crê no poder do seu sangue, crê no seu sacrifício, dentre os gentios. Então, estes se arrependem e vêm para serem salvos. Os judeus também devem se arrepender. Jesus mesmo fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Os judeus têm que retornar. Os judeus também têm que crer em Jesus, mas a porta foi aberta para que os gentios se unissem agora aos judeus nessa mensagem de salvação. A salvação agora se estende para toda a humanidade. Quando Jesus morre e derrama o seu sangue, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aquele que invoca o poder do sangue de Jesus é perdoado dos seus pecados no mundo inteiro. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, adorarão a Deus, vão se unir. Então essa é a vontade real de Deus, é todo mundo ser salvo. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O judeu, ele é julgado no seu mérito, no seu chamado, na sua vocação, ele também se converte. O judeu também reconhece Jesus como Messias, pede perdão, e o judeu também é julgado como judeu, como aquele que recebeu a promessa de Deus em Abraão, aquele que vai seguindo o seu ministério e também é convidado a aceitar Jesus. Também vai passar pelo juízo final, ele deve adorar a Deus, amar a Deus, guardar os mandamentos. Então nada que vai ser abolido, muito pelo contrário, será unido. O gentio entra nas promessas e o judeu, ele permanece nas promessas, tendo rejeitado o Messias, tendo agora a chance, pela fé também, de retornar, de ter o seu pecado perdoado, como homens pecadores que crucificaram a Jesus. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas eles são convidados a continuar guardando a palavra de Moisés. Paulo mesmo diz, Moisés é pregado todo sábado, continua sendo até hoje.
Então os judeus continuam servindo a Deus conforme o seu entendimento. Às vezes numa ignorância a respeito agora de Cristo. Como o gentio tinha ignorância a respeito da lei de Moisés, o judeu passa agora a ficar do outro lado. É ele que ignora essa ligação que o Evangelho faz entre os judeus e todos os povos para a salvação dos gentios. Mas eles continuam seguindo a palavra de Moisés, seguindo a lei de Deus e com toda a correção, toda a necessidade de continuarem realmente obedecendo a Deus. Nós temos lá a nação de Israel, nós temos todos os acontecimentos do mundo e temos o judeu vivendo a sua realidade. E temos os gentios vivendo também a sua em relação a Cristo, de também se aproximar e guardar os mandamentos. Nenhum mandamento foi abolido por Cristo. Os gentios são convidados para entrar numa nova aliança. A nova aliança é dos gentios. É para os gentios. É para que todos estejam debaixo da mesma aliança. Seja antiga para os judeus, seja nova aliança para os gentios, estão todos debaixo da mesma aliança. Versículo 8. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais, que eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Então, é que, citado as mulheres, temos aqui o ministério das mulheres, e agora os homens. Os 11 já tinha sido excluído aqui Judas Iscariotes, já estava morto, e todos os demais que estavam ali juntos já tinham estado se agregando ali ao grupo dos discípulos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. A princípio, não creram, não estavam concordando com tudo que estava sendo falado, estavam duvidando de alguma coisa, então não creram exatamente no relato daquelas mulheres. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Então, realmente, Pedro resolveu ir lá ver, confirmar, já que a maioria não estava mesmo concordando com o relato das mulheres, não estava fazendo sentido para eles, a maneira como elas estavam passando a mensagem. Pedro foi lá ver, vi só os lençóis e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Então vai estar refletindo, Pedro vai estar pensando a respeito de tudo que está acontecendo e todas as possibilidades, fazendo a sua reflexão de acordo com o seu pensamento, com a sua ideia, para poder, quem sabe, tirar uma conclusão, mas ele vai precisar de mais fatos, de mais acontecimentos. É o que Lucas, então, vai nos trazer agora a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles também já tinham a informação de que o corpo havia desaparecido, então todos estavam trocando ideias, tentando compreender todos os acontecimentos. Jesus, sua vida, seu ministério, sua prisão, seu sofrimento, sua morte, crucificação e agora seu corpo desaparecido. Eles vinham conversando sobre tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então, muito comum naquela região, pessoas andarem juntos para se protegerem de assaltos, para poderem seguir o caminho correto, para não se perderem naquelas regiões. E então usavam essa técnica de fazer perguntas um ao outro, uma técnica antiga dos filósofos gregos e também já passado ali para os judeus, de cada um formular uma pergunta para ir revelando o fato, procurando se entender através das respostas que um pudesse apresentar. Então, o melhor
aluno é o que faz as melhores perguntas. E eles então iam fazendo perguntas, é a técnica maiêutica para conhecerem a verdade, tentarem interpretar os fatos e entender os acontecimentos. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então, no primeiro momento, Jesus estava ali com eles, eram muitos discípulos, além dos 12, tinham muitos outros já que estavam agregados ao grupo, e num primeiro momento não o conheceram, também não tinham expectativa de ver a Jesus, dele estar vivo realmente, então o receberam muito bem para um proteger o outro, para o cuidado, e caminhavam juntos. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, porque estáis tristes? Então Jesus também participa da mesma forma, fazendo perguntas. Ele pergunta o que estão falando, que palavras são essas, e ele repara que os discípulos estão tristes no caminho de Emaús. Então, de uma forma sábia, Jesus vai também participar com o mesmo modelo, com a mesma forma, com a mesma técnica de conhecimento para saber o assunto e por que eles estão tristes com esse assunto. Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Então, Cleopas também resolve fazer uma pergunta para ele. Jesus pergunta por que eles estão tristes, que estão conversando, e Cleopas chama a atenção de Jesus. Você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe essas coisas estão acontecendo, movimentando a cidade inteira, toda a cidade de Jerusalém está sabendo? Você não sabe? E ele lhes perguntou quais. Então segue a técnica. Jesus não quer falar a princípio, ele quer ouvir daqueles discípulos o que eles pensam, o que eles estão sentindo, o que eles entenderam de tudo, dos fatos. Então, uma forma de Jesus promover a participação dos discípulos, ao invés de Jesus já trazer toda a resposta de uma vez. Então, Jesus promove ali o encontro para que os discípulos falem mais, conversem mais, procuram entender detalhes, façam outras perguntas, não vão direto a tentar contar todo o caso e fechar a questão. Vamos valorizar esta conversa. E ele lhes perguntou então quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Veja que interessante Jesus tirar deles essas respostas, esse pensamento, esse entendimento que os discípulos tinham de Jesus. Primeiro que era o Jesus Nazareno, que veio de fora, que vinha andando pela cidade de Jerusalém, de Israel até chegar em Jerusalém. Tinha uma meta de terminar seu ministério em Jerusalém. Então parece algo natural. Nós queremos ser promovidos até chegar ao melhor lugar, à maior cidade, ao posto mais elevado. Então Jesus também tinha esse plano. Só que não segundo os homens, ser o maior, no melhor cargo, o melhor salário, mas de morrer ali como um profeta. Isso tudo Jesus vai explicar. Isso que é muito importante, eles terem o chamado de Jesus Nazareno. É mais um que vem do interior para tentar vencer na cidade grande. Mas ele aparentemente não conseguiu. Aparentemente ele foi rejeitado, não gostaram dele, não entenderam a sua mensagem, não achavam que ele estava trazendo qualquer coisa importante para os líderes da grande cidade, dos grandes estudiosos, dos grandes mestres, e ele foi rejeitado. Que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus se dedicou muito ao povo, aos publicanos e pecadores. Jesus não foi se apresentar aos líderes e mostrar algum tipo de conhecimento para que ele fosse contratado, promovido aos melhores cargos das maiores autoridades de Jerusalém. Embora ele tivesse obras e palavras, o povo reconhecia. Ele tinha diante de Deus porque aconteciam milagres. Esses discípulos conheciam
as obras de Jesus. Por isso, obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas esse Jesus não alcançou as autoridades. Isso é questionável, porque o normal, o natural é que o homem queira fazer um discurso para que a autoridade o entenda e o promova. Diga que ele sabe mais do que os outros e vai melhorar financeiramente a intenção do homem natural, geral, quase que na sua totalidade. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então é exatamente isso. Os principais sacerdotes e os príncipes não aceitaram o ministério de Jesus, o entendimento de Jesus, a mensagem de Jesus como profeta, suas obras, suas palavras. Então não convenceram os sacerdotes e os príncipes. Se não convenceram as autoridades, então ele tinha alguma coisa que talvez não estivesse correta. As autoridades acharam que aquilo não ia funcionar para Israel, não seria bom para que a nação aderisse. Realmente, as autoridades, os principais sacerdotes e príncipes vão entregar a condenação de morte, dizendo que ele estava tentando promover uma sedição, uma revolução e destruir o poder de César, que Jesus dizia para não dar dinheiro a César, não pagar os impostos, que ele seria o rei de Israel. Essa foi a condenação que foi colocada na cruz. E isso levaria Roma a destruir Jerusalém. Israel, se aparecesse alguém nessa posição de rei de Israel, iria promover uma guerra contra os romanos para expulsar os invasores. Então eles preferiram condená-lo à morte, o entregar aos romanos e o crucificar para evitar, no caso, a destruição de Israel, de Jerusalém. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, realmente, esses discípulos estão dizendo que entre o grupo maior de discípulos, eles esperavam mesmo que Jesus, com seu poder, com seus milagres, ele assumisse uma liderança política, militar, sobre Israel, chegasse a Jerusalém, eles foram com ele para Jerusalém, ali ele tomaria o poder. Ali ele iria sentar lá no palácio e expulsar os romanos, com alguns milagres que eles já conheciam do Antigo Testamento, algumas situações, e Israel conseguiria, mesmo com o menor exército, sem força, sem armas, comparados aos romanos, com qualquer coisa eles venceriam. Gideão venceu, Josué venceu, Moisés venceu o exército de Faraó com o mar, então que alguma coisa iria acontecer. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, fosse libertar Israel do domínio dos romanos. Então eles estão até dando razão, nós até entendemos por que as autoridades o condenaram à morte, o crucificaram, porque nós já estávamos praticamente prontos para uma ordem dele, para uma guerra, para uma revolução contra os romanos e também contra as autoridades de Israel que estavam coniventes com o Império Romano. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Vejam bem, eles já sabiam de toda a história das mulheres, dos anjos, vestes resplandecentes, que não acharam o corpo de Jesus, que Pedro foi. Alguns outros discípulos foram também com Pedro. Pedro chegou, viu primeiro, outros chegaram depois. Em outros evangelhos há estes detalhes relatados. E aqui, esses caminhantes aqui do caminho de Emaús contam exatamente tudo isso, que é relatado em outros evangelhos, embora não cite com tantos detalhes. Mas eles não creem. Eles não estão concordando com os fatos. Eles acham, certamente então,
que o mais correto é que realmente ele morreu, alguém tirou o corpo foi levado para a prisão, foi guardado, e daqui a pouco vão apresentar o corpo, que está com os romanos ou estão com os sacerdotes, para evitar que fosse roubado. Então eles realmente não estão aceitando uma ideia de ressurreição, eles não tocam nesse assunto, eles não mencionam, eles não têm essa fé, embora Jesus tenha falado sobre ressurreição, eles não aceitam. Eles estão realmente com o pensamento na realidade material, na realidade política, econômica, social, militar. É isso que eles estão pensando. Jesus, como aquele que queria remir Israel, quer dizer, retirar Israel do domínio romano, iria trazer liberdade para Israel. Então, Jesus começa a falar, depois de dar essa grande oportunidade através das suas perguntas, para que os discípulos colocassem o seu pensamento, que estava na sua mente, a sua visão da situação. Importantíssimo que os discípulos participem, como uma aula, como um discipulado, cada um falando o que pensa, o que sabe, o que já ouviu, o que conhece a respeito daquele assunto. E então chegamos agora a Jesus começar a responder a tudo o que eles falaram, a partir do versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então eles não trazem no relato palavras dos profetas, citações que demonstrem fé na palavra de Deus, na palavra dos profetas. Então eles recusam a incluir na vida deles, na vida pessoal, na vida prática, no dia a dia, a palavra profética. Então eles são nécios espirituais. Eles entendem tudo do mundo, tudo da realidade política, de Nazaré, de Jerusalém, das autoridades, dos romanos, de remir, sabem muito. Mas em relação à palavra de Deus, a palavra dos profetas ser inserida nesse contexto, haver ação de Deus, haver milagre, haver participação, haver o anjo, haver o Filho de Deus, o milagre, o que veio do céu, isso não entra no coração, não entra na mente. Por isso eles são nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês dizem que me servem, que me seguem, que me ouvem, mas vocês não creem. Vocês querem a coisa palpável, querem a realização terrena, material. A questão espiritual foge da sua realidade. Você não crê, você não assimila, você não inclui na sua vida, na sua prática. Até agora na sua direção estão indo aqui no caminhos para Emaús, estão saindo da obra, estão se dispersando porque vocês são nécios, são fracos, não têm entendimento, não têm fé, não têm essa coragem de admitir, de assumir o plano de Deus, o plano eterno, a palavra profética na sua vida, de viver pela fé. Esse passo vocês ainda não deram. Por isso Jesus está dizendo, vocês são nécios e tardos de coração. Já era para estar andando pela fé, mas ainda não estão. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então é isso que nós vamos deixar para o próximo estudo. Essa pergunta de Jesus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? É claro que a resposta é sim. Foi o que aconteceu. Ele padeceu e agora entrou na sua glória. Ele está entrando a caminho da glória. Ressuscitou, ainda está na terra, daqui a pouco vai subir ao céu, vai entrar na sua glória, vai receber a promessa do Espírito Santo, vai receber a herança do Pai, vai derramar sobre o povo. Então virá a glória de Deus, virá o reino de Deus, a palavra de Deus com poder sendo pregada a todo mundo, o evangelho, a união de judeus com cristãos pelo evangelho da paz, os gentios entrando também nas promessas de Abraão. Então convinha tudo isso, nós vamos então
passar a entender isto, a falar sobre isso, questão que nós aqui demos uma introdução, sobre o judeu crer, o judeu seguir praticando a lei, que sim, que tem, ele vai continuar, Jesus mesmo vai dizer assim. Veja que já o versículo 27, antecipando já para o próximo estudo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então eles tinham que entender todas as escrituras. Nós gentios temos que entender o que foi falado de Cristo em Moisés, todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. É importante. Só vamos entender que convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, se nós, começando por Moisés e por todos os profetas, entendermos o que dele se achava em todas as escrituras. A palavra de Cristo, a palavra de salvação, tanto para judeus quanto para gentios. Vamos entender isso em nome de Jesus, porque quando falamos com o Espírito Santo, ele nos traz a palavra e ele está aqui para nos ensinar toda a justiça, toda a verdade. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.